Você está fazendo uso dos alinhadores para corrigir os seus dentes ou está pensando em fazer uso para uma correção no futuro? Saiba aqui quais são os 3 principais erros que você não pode fazer com seus alinhadores. Eu vou falar isso com base na experiência que eu tenho no consultório, citando os 3 erros mais comuns que eu vejo acontecendo lá. E evitando esses erros, você já está no caminho certo para conseguir no final estar com os dentes todos certinhos, sem ter nenhum problema. Então já vamos começar falando sobre o primeiro erro, que seria o quê? Não usar o tempo adequado. A maioria dos alinhadores, quando coloca num paciente, você tem um prazo certo que a gente passa para ele usar. Na maioria dos casos tem que usar o dia inteiro. Vai dar em torno de 20 a 22 horas por dia. Ou seja, vai dormir com ele e durante o dia usa direto. Só vai tirar para comer, para escovar os dentes. De vez em quando tem um outro evento, não quer ir com o alinhador, pode até tirar, mas o norte tem que ser usar o máximo que der durante o dia também. E acontece que o erro mais comum, às vezes o paciente não usa. E quando o paciente não usa, o aparelho, a placa, né, o alinhador, começa a perder a tração no dente. Ou seja, vai ficando uma distância, como eu vou mostrar nessas fotos aqui. Você vai ficando uma distância do dente para o alinhador, um espaço vazio ali. Isso pode acontecer tanto com 1 ou 2 dentes, ou até muitas vezes com o aparelho inteiro. Ou seja, quando você coloca o aparelho não encaixa, fica uma distância grande do dente para onde termina a placa, onde ele deveria estar. Isso é um sinal que a placa não está conseguindo funcionar bem, porque o dente não movimentou o que deveria ter movimentado para a placa estar trabalhando. Nesse caso, o paciente tem que voltar a usar alinhadores anteriores até realmente conseguir encaixar bem. Voltou 1 ou 2 alinhadores, está encaixando bem? Começa daí de novo, espera aí 1 ou 2 semanas, troca para o alinhador seguinte, aí vê. Está encaixando bem? Continua usando. Ainda não está encaixando legal? Volta, ainda usa mais uns dias até trocar. Quando você troca para um novo alinhador, ele tem que estar realmente com o encaixe bem firme e tem que estar uma distância mínima onde termina o dente para o alinhador. Não pode ter um espaço vazio muito grande ali. Então, fazendo isso, tendo bem encaixado, você consegue continuar evoluindo seu tratamento direitinho. A partir do momento que você não vai usando direito, o dente não termina a movimentação e quando você vai trocar de aparelho, não vai ter jeito, ele vai começando a desadaptar, porque não conseguiu movimentar o que era necessário no alinhador anterior. E aí o alinhador seguinte não consegue fazer a movimentação e ele vai só piorando. Então, assim, não usou direito, estende o uso do alinhador mais 1 ou 2 semanas até realmente conseguir movimentar bem esse dente. Agora, o erro número 2 que eu vejo acontecendo também, acontece com uma frequência boa lá no consultório, que é a troca do alinhador. Então, tem alguns pacientes, às vezes, estão um pouco ansiosos para terminar logo o tratamento e eles adiantam a troca por conta própria. Eu tive um caso no meu consultório que a paciente usou o aparelho, a placa, né, o novo alinhador por um dia e achou que já era o suficiente e já trocou para o alinhador seguinte, mesmo eu tendo passado que tinha que usar por 15 dias. Então, assim, em um dia o dente não vai movimentar o que é necessário e acabou que no fim das contas, quando ela voltou, a placa perdeu a tração, né, não estava encaixando direito, teve que voltar a diversos alinhadores e acabou prolongando ainda mais o tratamento. Então, assim, demora pelo menos 7 dias para o dente conseguir movimentar. Então, assim, tem alguns casos que a gente pode até acelerar? Tem, mas assim, você entra numa zona de risco maior e não pode ser antes de 7 dias. A partir do 7º dia, você até já pode ir trocando, mas assim, isso o paciente usou direto e é um caso mais simples. Caso mais complexo, o ideal é deixar mais tempo, 10 dias, 15 dias, que aí você ainda ganha uma margem de segurança boa. Então, assim, não adianta acelerar muito a troca do alinhador, que você vai acabar, no final das contas, atrasando o tratamento, porque o dente não vai conseguir movimentar o que foi planejado. E acaba com ter que ser necessários novos alinhadores para novamente movimentar e terminar o tratamento. Então, assim, não acelere, troque direitinho conforme o seu dentista passou. No meu consultório, geralmente, eu peço 10 a 15 dias, em muitos casos, 15 dias para dar realmente essa margem de segurança boa, né? O paciente trocar e já ter dado tempo certinho para o dente movimentar. E o terceiro seria a higienização do aparelho. Às vezes acontece no consultório do paciente querer higienizar com água fervendo. Não faça isso, porque o aparelho ele é sensível ao calor. Então, quando você coloca uma água fervendo e joga a placa lá, ela deforma. E depois não volta no lugar. Ou seja,
a placa ela não vai encaixar mais, porque ela vai ficar toda alterada, toda deformada. Então não higienize o seu aparelho com água fervendo, porque vai deformar o seu aparelho. Não faça isso. Você tem que sua própria escova, diariamente você escova, sua escova de pasta de dente, joga uma água. Geralmente é isso, já é o suficiente. Eventualmente você pode usar uma pastilha, que é da Corega Tabs, que ela serve para limpar a dentadura, mas o princípio do alinhador é o mesmo, ele faz uma limpeza mais profunda. E eu tenho um vídeo aqui sobre isso, sobre a limpeza do seu aparelho, que eu vou deixar até aqui na sequência para assistirem. Então, esses foram os 3 principais erros. Evitando esses erros já facilita muito o seu tratamento para funcionar bem e você terminar logo e já ficar com os dentes certinhos na posição. Então é isso. Se gostaram, deixem o like aqui, se inscrevam no canal e até a próxima.